Esse evento é um evento formatado pela PERJ, com total apoio do Sejure e da PGE, a quem nós agradecemos aqui. O Anderson Schreiber, a Júlia Carneiro, a Natalia e o Rodrigo Zambão sempre foram parceiros, sempre apoiaram. E meus diretores, Alice Voronoff e Marco Antônio, que idealizaram esse evento, formataram todo o evento, fizeram os temas, as mesas, os convites para os professores. Eu passo, então, a palavra para a Alice, que vai continuar as apresentações e para a gente começar logo o seminário. Bom dia a todos. Acho que, para mim, é uma grande honra estar numa mesa ao lado dos professores Maria Paula Dallari Bucci e professor Ulisses Schwartz, para discutir um tema que talvez seja um tema, o coração da advocacia pública, que é a viabilização, o controle de juridicidade, de políticas públicas, um termo que é tão amplo e talvez não seja bem compreendido. Um tema que perpassa a atuação de diversas instituições, da sociedade civil, de atores privados, mas que é um gargalo, né? Sobretudo em tempos de crise, de sociedades complexas. É por isso que a PERJ, sensibilizada com esse tema, trouxe a proposta, levou ao Sejur, que também comprou a ideia, e hoje acho que a gente terá aqui uma oportunidade única para estar discutindo questões tão importantes para a vida de todo mundo, para que vocês também possam, né, estar um pouco mais próximo daquilo que são os desafios, que são as dificuldades. Agradeço imensamente a todos que estão aqui depois de uns jogos jurídicos, né, que eu soube que houve no final de semana, que atribuo a nossa plateia presencial mais reduzida. Sei que virtualmente as pessoas devem estar ainda se recuperando. Há um jogo do Flamengo que teve ontem, a crise dos combustíveis, mas será muito produtivo, muito frutífero o nosso debate. Sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora Maria Paula, professora da Faculdade de Direito da USP, exerceu diversas funções na advocacia pública, tais como procuradora-geral do CAD, consultora jurídica do MEC, superintendente jurídica da USP, foi também secretária de Educação Superior no MEC, autora de Fundamentos para uma Teoria Jurídica das Políticas Públicas e Judicialização da Saúde, Visão do Poder Executivo, ambos pela editora Saraiva. Escreveu também um decálogo da advocacia pública, a ser publicado na obra coletiva Advocacia Pública Contemporânea, Desafios da Defesa do Estado, editora Fórum, no Prelo. A professora Maria Paula admiro demais, é uma entusiasta de um olhar para o direito administrativo que é muito especial e recomendo a todos desde logo. É toda a bibliografia da professora. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, doutora Alice. Muito obrigada à PGE Rio, ao Centro de Estudos, à Associação, pelo gentil e honroso convite para fazer essa fala. Começo agradecendo à professora Alice Voronoff, essa jovem, brilhante, cheia de energia e cheia de ideias, a quem se deve, em parte, esse esforço de renovação e esse esforço de propiciar novas ideias e buscar inovar e trazer a inovação para o mundo jurídico. Esse mundo que nós sabemos é tão avesso, é tão conservador, é, por definição, tão restritivo a ideias novas. Cumprimento também os meus colegas de mesa, professor Ulisses, doutor Bruno, doutor Marco Antônio, meus amigos antigos e novos, doutora Vanice, e aqueles que me honram aqui com a sua presença. Professora Juliana, eu considero uma oportunidade muito boa de fazer esse diálogo e eu vou examinar um pouco a condição da advocacia pública, depois o estado atual do debate das políticas públicas no mundo do direito e depois vou procurar fazer um encontro entre essas duas pontas, para saber, afinal, o que é que nós podemos extrair daí em termos disso que eu dizia, inovações num mundo jurídico que é avesso a inovações, um mundo jurídico que resiste e que o risco é que a gente produza inovações ou produza aquilo que nos parece
um novo modo de pensar, mas que isso se assente como uma camada muito fina de verniz sobre todo um pensamento antigo, um modo antigo de trabalhar. Então, para começar falando sobre advocacia pública, eu acho absolutamente oportuno e necessário que se faça uma reflexão aprofundada sobre o papel institucional da advocacia pública. O que é a advocacia pública? E, na minha visão, eu que sou já um pouco mais antiga aqui, essa discussão, de uma certa maneira, vem numa hora tardia, porque o Ministério Público, né, eu costumo dizer que eu me formei sob a Constituição antiga ainda. Eu me formei em 87, o último ano de vigência da outra Constituição. Então, eu assisti o que foi a formação do Ministério Público nessa nova conformação, na conformação pós-constitucional. E eu posso dizer que os anos 90 foram anos de muita reflexão. Agora, recentemente, eu examinei um trabalho de mestrado de um membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, João Paulo Faustinoni, em que ele faz um interessante retrospecto daquela época histórica e de como isso se reverteu, qual é a leitura que se faz disso hoje. E é interessante saber que houve uma inovação na Constituição com o Ministério Público, eles fizeram a reflexão nos anos 90, muito altiva, e isso tem a ver com a própria redação. Daqui a pouco eu vou pedir licença para fazer a leitura, porque eu acho que é importante a gente ter em mente o que foi essa redação. Então, eles fizeram um esforço imenso na Constituinte para definir um órgão, e foi feito com uma inteligência institucional muito grande, porque foi um órgão que absorveu funções daquilo que seria o ombudsman, uma experiência da Suécia, uma experiência de outros lugares da Europa. Isso foi trazido e depois eles passaram, então, nos anos 90, a fazer uma reflexão sobre o impacto, o sentido, as atribuições institucionais, tudo isso. Colheram um reconhecimento social imenso, um papel jurídico extraordinário, mas vivem hoje um momento de refluxo. Isso, nesse trabalho de mestrado a que eu fiz referência, está presente. Uma discussão sobre, naquele caso, há uma dualidade muito clara entre a atribuição individual de um promotor, que é detentor de um feixe muito grande de poderes, e, de outro lado, as direções da instituição, que hoje se vê muito alvo de críticas, de possíveis excessos, de possíveis desbordamentos. Então, é interessante que a advocacia pública faça esse debate, que eu vejo, eu já participei de algumas rodadas, mas eu vejo ainda mais limitado, talvez um pouco mais tímido do que aquele que foi necessário para o Ministério Público, porque foi necessário. Porque como é que aquela instituição, com aquele novo perfil, ia se inserir na sociedade se ela não tivesse lastreada numa reflexão sólida sobre qual era o seu papel? E eu acho que esse foi o segredo desse desempenho tão impressionante que houve nos anos 90 e depois nos anos 2000. Existia um vínculo institucional, existia uma clareza de visão dos seus membros que tinha sido fomentada por uma reflexão desse tipo. Então, eu acho que é indispensável, é necessário e é oportuno fazer essa reflexão nesse momento. E esse momento tem algumas particularidades. Eu sempre entendi a crise mais como oportunidade do que como problema. E eu acho que essa crise que nós estamos vivendo é mais oportunidade do que problema. Eu vou, então, pedir licença para fazer essa comparação do que era o Ministério Público na redação constitucional e o que era a advocacia pública. O Ministério Público, no artigo 127, ele vinha carregado de uma força simbólica muito grande, que a advocacia pública não tinha. A advocacia pública, eu acho que ela se ressentiu de ser uma espécie de prima pobre, com todo o respeito dos colegas, mas se ressentiu de ser não tinha os mesmos ornamentos retóricos que o Ministério Público tinha. Essa redação foi alterada pela emenda 19, mas, no essencial, permanece a mesma. Embora seja interessante que a Constituição, na redação original, ela falasse em Advocacia Geral da União. Ela não contemplava os estados e municípios e demorou muito tempo para ela se enxergar como um todo orgânico.
um todo orgânico que reunisse a advocacia das empresas públicas, a advocacia dos municípios. Isso na Constituição só aparece na emenda 19, mas ainda nos anos 2000, isso estava em processo de formação. Então, ainda existem quadros que não foram concursados. Claro que isso tudo cobra seu preço em termos dessa integração institucional. Então, a Constituição nos diz, de uma maneira muito singela, quase seca, quando ela trata da Advocacia Geral da União, no artigo 31, que a Advocacia Geral da União é a União que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos de lei complementar, que dispuser sobre sua organização e funcionamento as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então, é representar o Executivo em juízo e fora dele, consultoria e assessoramento jurídico. Ponto final. Ponto final. Não há adorno, não há referência à democracia, não há referência à sociedade, não há referência ao Estado como sendo a vontade geral, como sendo nada. Então, a advocacia pública, ela parte, obviamente, isso nós estamos falando desse momento da virada, fim do governo autoritário, fim do governo militar e o começo do período democrático, em que o Estado era muito, obviamente, visto com distância, visto com reserva. O Estado era a ditadura, o Estado era o autoritarismo, o Estado era algo para ser limitado, algo para ser cerceado, e, obviamente, os órgãos que falassem em nome dele, que ainda por cima eram recheados de pessoas que não tinham formação própria, que tinham apadrinhamento político, que tinham... eu estou falando de um número grande, embora o CERN fosse... eu acabei de passar aqui vi que no primeiro concurso da Procuradoria-Geral do Estado tinham nomes como... Raimundo Fauro, nomes como Zé Carlos Barbosa Moreira. Então, não faltava gente de brilho e cabeças pensantes sobre a importância institucional do Estado e da sua componente jurídica. Mas, ao mesmo tempo, como eu dizia, esse quadro estava recheado de pessoas que não tinham essa mesma formação, que não tinham essa mesma vinculação, que tinham ligações políticas ou político-partidárias que não enobreciam de maneira nenhuma a função pública e essa atribuição da formação do pensamento jurídico do Estado. Então, a Constituição, quando ela registra a existência da advocacia pública, ela faz de uma maneira acanhada, tímida, e, na sua primeira redação, ela não contempla os estados e municípios. Isso só vem a acontecer depois com a emenda 19, quando... na redação original, se falava, o capítulo, a seção chamava Advocacia Geral da União. Hoje, depois da emenda 19, que é de 98, o capítulo se chama Advocacia Pública. E ali se falava dos procuradores do Estado, sem menção à carreira, etc., que foram coisas que depois se estabeleceram nacionalmente como um padrão inafastável, né? Porque eu me lembro quando eu cheguei à Procuradoria-Geral do CAD em 2003, ainda existia, né, as procuradorias federais estavam se estabelecendo nas autarquias e tinha um número imenso de procuradores ingressados sem concurso e que facilmente explicavam um resultado jurídico, às vezes, muito deficiente daquela prestação daquele serviço especializado. Então, nós estamos falando de uma coisa que, em termos de instituições, é relativamente recente. E isso, eu estou dizendo para vocês, é de 2003, é 15 anos atrás. Para instituições é pouco. Então, eu acho que isso explica essa necessidade de fazer uma reflexão mais aprofundada, uma reflexão que dê um certo corpo, uma certa integridade para essas várias partes. Apenas para que a gente tenha em mente qual é a base de comparação, quando a gente vai ao artigo que trata do Ministério Público, que é o 128, ele tem isso que eu chamo de, que a gente pode considerar ornamentos retóricos, mas ele tem uma óbvia legitimação muito distinta. O 127 da Constituição diz: o Ministério Público é instituição permanente.
Isso é um primeiro ornamento retórico com forte carga simbólica, porque a advocacia pública não é permanente, mas ela não está definida como permanente. E na cabeça do público, talvez ela não devesse ser permanente, porque entra um procurador, amanhã sai, eu sei lá quem é esse, um advogado qualquer. Depois se diz também que essencial a função jurisdicional do Estado. Isso é outro adorno retórico, essencial. Por que a advocacia não é essencial? Depois, lá nós sabemos que a advocacia é definida como função essencial da justiça, mas isso só está no artigo do Ministério Público. Eu acho que essas coisas elas explicam um pouco uma posição relativa desfavorável da advocacia pública, permitam-me dizer, em relação ao Ministério Público. Então, o Ministério Público é permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, e, além disso, lhe incumbem a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, ele vem com, mesmo que a Constituição diga que as funções são equivalentes, há um desbalanceamento entre as três funções. E mais, então, recuperando essa distinção histórica da formação do Ministério Público com esse novo papel, nesse trabalho do João Paulo Faustinoni, ele faz uma leitura cuidadosa dos anais e entrevistou pessoas que estavam por trás da colheita de novos modelos que deviam informar a Constituição. E quando se falava do Ombudsman, a primeira ideia era que o Ombudsman fosse uma outra instituição, não tinha nada a ver com o Ministério Público, porque o Ministério Público também tinha sido associado com a defesa do Estado até pouco tempo atrás. Então, ele também, originalmente, teria essa função, ele teria essa mesma marca, essa mesma reserva que eu estou frisando em relação à advocacia pública, também poderia ter sido dirigida ao Ministério Público. Mas aí ele relata que houve, no momento do processo constituinte, uma ideia, e aqui eu queria marcar para dizer, já que nós vamos dialogar o que é político, o que é direito, o papel da formação de ideias, o papel da formação de conceitos jurídicos. A gente ter a capacidade de dar o formato de um conceito jurídico, ou dar o formato para uma instituição com base numa conceituação jurídica que nós dominamos, para que isso dê lugar a uma nova função. E foi isso que foi feito com o Ministério Público. Segundo esse relato, uma das pessoas que foi responsável pela fusão das duas figuras, o Ombudsman e o Ministério Público, foi o então deputado Plínio de Arruda Sampaio. Então, promotor Plínio de Arruda Sampaio, salvo engano, era procurador de justiça naquela época. Depois, ele se tornou deputado. E já era, enfim, transitava pelos meios políticos e disse, não, vamos fazer isso, e acho que houve até uma participação da igreja, e ele entendeu que a melhor maneira de dar força para o Ombudsman era infiltrá-lo dentro do quadro do Ministério Público. E assim foi feito, e isso deu, então, essa capilaridade, essa dimensão nacional para o Ministério Público, e essa força, esse alcance, que até hoje eu acho que fica na cabeça de quem está na advocacia pública como uma referência. E eu digo isso porque, se nós lermos no capítulo da Constituição o artigo que trata da Defensoria Pública, que nós sabemos foi criado muito depois, com a emenda constitucional número 80, ela foi feita à imagem e semelhança do Ministério Público. Até esses adornos retóricos estão presentes no artigo que trata da Defensoria Pública. O que me faz pensar que a advocacia pública, talvez se tivesse sido criada naquela altura, teria cuidado disso também. Teria cuidado não apenas dos adornos retóricos, mas de uma outra imagem para si mesmo. Mas eu acho que volto a falar na questão da crise como um momento muito, muito interessante, muito frutífero, se ele for bem utilizado. Porque eu entendo que essa paridade, essa inspiração, esse modelo, ele teve um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto negativo se refere à dimensão corporativa. Eu considero um equívoco, não quero gastar muito tempo com isso, porque eu sei que isso envolve outras questões, é muito mais complexo do que pode parecer, mas eu acho que deve haver um certo cuidado para que a advocacia pública, inclusive, não incida em erros que o Ministério Público incidiu e tem incidido, né? Começa, então, agora a se desgastar aquela capa, aquela imagem, começa a se desgastar em função de questões salariais, em função do acúmulo, em função do desrespeito ao teto, uma série de coisas,
e isso deve ser explicado para a sociedade, né? E a advocacia pública, eu acho que deve tratar isso de maneira independente, de maneira autônoma, preservando a sua dignidade do exercício profissional, mas entendendo a sua especificidade, sem cair na armadilha dessas outras demandas corporativas que lhe são alheias. Eu tomaria essa cautela. Mas voltando para fechar essa parte, afinal eu nem comecei a falar de política pública ainda, falei só de advocacia pública, mas o tema é muito mais vasto. Eu ia fechar essa parte lembrando que existe no Brasil um grande corpo administrativo que é muito admirado e responsável por vitórias importantes no Brasil, que é a diplomacia. A carreira diplomática é admirada no país e fora dele, e o Brasil tem fama de um bom negociador no cenário internacional. Isso se deve muito aos seus diplomatas, que são uma burocracia permanente, que representa o Estado fora do país e tem toda uma formação e toda uma reflexão. E eu entendo que a advocacia pública poderia ser uma carreira com essa semelhança. Então, se for para se espelhar em alguém, a minha provocação é: nós não devemos nos espelhar no Ministério Público. Talvez a gente deva se espelhar na carreira diplomática, né? A representação do Estado. E aí vão se colocar outras dificuldades e outras questões, e aí com isso eu vou começar a entrar na segunda parte da minha fala, que são as políticas públicas. E uma dessas dificuldades é que, do ponto de vista internacional, me parece que é menos difícil separar o que é governo, o que é Estado, o que é permanente, e é mais fácil abstrair isso. Do ponto de vista interno é mais difícil. Afinal, a representação é do Estado, mas o que dá impulso para o Estado, e os autores institucionalistas são muito claros a dizer isso, os autores do institucionalismo jurídico, do momento em que estava se formando o direito administrativo, basicamente eu estou me referindo aqui a Maurice Rioux e Santi Romano, tinham clareza do problema das fontes do direito. Se nós não soubermos o que forma o direito, de onde ele vem, qual é o caminho que ele faz, nós também não vamos ter uma boa resposta sobre as condições para a sustentação do direito, a sustentabilidade do direito, que será necessária nesses momentos de crise, nesses momentos em que a própria base jurídica do Estado está sendo submetida a teste. Mas, antes disso, eu queria dar uma palavra sobre as políticas públicas em si. Um primeiro comentário é que as políticas públicas, o que faz sentido no estudo das políticas públicas é proporcionar uma visão mais complexa, distinta daquela que o direito tradicional nos proporciona. Porque, por exemplo, o manejo de ferramentas de controle, o manejo de expedientes processuais, talvez ele não deva ser complicado, se não for proveitoso, se não for vantajoso, ele não deva ser complicado com uma outra dimensão que talvez não acrescente muito. Talvez seja melhor ter um bom domínio do processo civil tradicional, um bom domínio das categorias postas, e isso responde uma boa quantidade de demandas, por exemplo, na dimensão do controle. Agora, quando a gente pensa na dimensão da organização, no fazer administrativo, e isso eu acho que hoje já chega a um quase consenso no país, os expedientes tradicionais, os conceitos tradicionais do direito administrativo, e especialmente do direito administrativo, me parecem limitados e insuficientes. E esse discurso, na verdade, não é novo. Eu, quando estava em Brasília ainda, houve, acho que foi 2004 ou 2005, um seminário do Conselho de Secretários de Administração dos Estados. E eu fui convidada para falar exatamente sobre controle judicial de políticas públicas. E quem estava ali, e era uma figura muito impressionante, muito carismática, era o então governador, acho que já era governador de Pernambuco, Eduardo Campos. E ele tinha sido, não sei se constituinte ou assessor de constituinte, e ele dizia, olha, nós tivemos, ele estava irritado com o avanço do controle judicial das políticas públicas, e ele já falava uma coisa que hoje ficou corriqueira, que é esse desbalanceamento entre as estruturas de controle da administração e as estruturas voltadas ao fazer da administração. Isso ele falou nesse seminário em 2004. E ele disse, as estruturas de controle, elas foram postas na Constituição com muita consciência. O Ministério Público com aqueles poderes, os tribunais de contas, aquilo foi feito para exatamente não permitir que o Estado voltasse atrás, vivesse práticas
ruins, práticas de má memória dos anos 60 e mais antigas, né, até mais antigas. Mas ele dizia, faltou, e ficava claro já nos anos 2000, que o Estado não tinha a mesma condição para elaborar os seus programas. E aí é que entra a necessidade de uma reflexão mais aprofundada sobre as políticas públicas. Porque as políticas públicas são modelos de ação, são baseadas, no meu conceito, na figura de programas de ação governamental. Eu sei que esse conceito hoje é discutido porque há uma gama de autores e de pesquisadores que entendem que nós não deveríamos fazer uma redução das políticas públicas àquilo que é do Estado, porque muitas vezes a gênese das políticas públicas está fora do Estado. E hoje isso é uma coisa importante, porque o movimento social cresceu muito, da Constituição para cá, sem dúvida, nos últimos 30 anos, o movimento social cresceu. Mas eu insisto em que há uma necessidade de uma clareza conceitual. Se você chamar tudo de políticas públicas, esse conceito pode não ser operativo. E para aquilo que me parecia mais importante, isso é para o desenvolvimento dessa teoria que eu proponho, eu acho que é necessário ter uma certa especificidade, ter clareza daquilo que nós estamos falando. E eu entendo que nós estamos falando dos programas de ação estatal, vamos ser obrigados a entender que componentes são esses, né? São componentes econômicos, isso é as limitações do Estado. Não adianta eu ter programas de Estado, se eu não tenho a suficiente provisão, seja de fundo, seja de recursos humanos. Mas isso é uma parte que não é toda, porque, na verdade, a alocação é decidida pela esfera política. E eu acho que essa crise que nós estamos vivendo é um bom momento da gente entender qual é a relação entre o mundo da política e o mundo do direito. E a relação ela é pendular. Porque, ora, de um lado, e eu conversava aqui, antes de começar a palestra, ouvi de vários colegas a experiência que eles têm na vivência da crise do Rio, é uma experiência muito dramática e muito triste, porque nós temos procuradores com uma formação e uma produção altamente sofisticada no campo da produção jurídica, prontos para todos os embates, prontos para construções jurídicas, mas o cenário que o cerca não pede isso. O cenário que o cerca está lidando com as velhas práticas sempre conhecidas do Brasil, da apropriação do universo público, da máquina pública por interesses privados, da perpetuação daqueles ciclos político-partidários de vida curta, né, em que o horizonte não vai além da eleição seguinte, quando muito de 2 anos depois. Então, esse paradoxo ele está presente e não há uma resposta fácil para ele, né? Eu entendo que, ao falar de políticas públicas, nós queremos abarcar, primeiro, fazer uma abordagem que leve em conta essa variável. Então, eu vou trabalhar com as ferramentas do mundo do direito, porque é esse mundo que nós frequentamos, mas eu preciso jogar sobre ela um olhar novo, um olhar de construção institucional, um olhar de organização institucional. E eu acho que ele passa, a sofisticação do raciocínio, ela tem que passar por uma coisa que não é evidente, que não é o senso comum. Ela tem que chegar no mundo mais simples possível. Ela tem que se reencontrar com a política. Ela não tem que, essa ideia do técnico que se protege da contaminação do político, ou melhor dizendo, do político partidário, tem que proporcionar uma volta de 360 graus, para chegar de fato naquele ponto, mas com uma outra abordagem. Uma outra abordagem que permita uma apropriação mais verdadeira do mundo do político pelo povo, pela base da sua legitimação, e não pela instância intermediária. E isso não implica desprestigiar a instância intermediária, isso implica fazer o contrário. Isso implica melhorar, voltar a acreditar na dimensão da política, melhorar a representação. Quer dizer, o mundo jurídico não poderá, na minha opinião, se ele quer sair bem da crise, ele não poderá trabalhar com essa resposta, que era a resposta mais imediata e mais ao alcance da mão, de que o mundo da política é rebaixado, o mundo dos partidos é contaminado, ele não será capaz de dar boas respostas, então vamos cuidar de uma proteção técnica, vamos fazer e produzir as respostas no mundo judicial, produzir respostas no mundo do Ministério Público. Eu acho que essa crise deixa evidente que
o controle judicial é importante, o funcionamento das instituições judiciárias é importante, mas isso é insuficiente, isso é ilimitado. E uma das reformas que, para mim, exibe isso, e, curiosamente, a leitura que eu faço é que ela começa a entrar na agenda política, é a reforma tributária. Não exatamente a reforma política. E, ao comparar as duas, eu vou marcar a diferença que existe, que é muito explorada na literatura de políticas públicas, entre uma abordagem incremental e uma abordagem de planejamento. Porque se, de um lado, é importante ter planejamento e essa reflexão institucional, reflexão da identidade da advocacia pública, deve levar a planejamento, quer dizer, nós temos que ser capazes de saber onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Por outro lado, as abordagens mais bem-sucedidas, elas levam em conta esse aspecto incremental. Quer dizer, você não pega um estado desse porte, com toda a história que o Rio de Janeiro tem, um lugar que já foi a corte do país, que tem uma série de questões próprias, e você não faz de conta que nada disso existe, não abre mão da história e começa uma coisa do zero. Então, o fazer jurídico deve levar em conta essas duas facetas, a capacidade de planejar, mas a capacidade de ler o que é a realidade e saber proporcionar saltos pequenos, incrementais, que vão gerando uma outra realidade. Então, nesse sentido, até uma pergunta que eu fiz para alguns colegas aqui é se a crise do Rio, que foi muito profunda, eu estou falando de uma paulista que vê isso dos jornais, né, se ela deixa, se há né, por trás de toda a crise, dos aspectos problemáticos, se há um saldo organizativo, e me parece que a avaliação dos colegas é que há. Então, há um espaço incremental a partir daquela base. Isso é bom, isso é interessante. Que esses arranjos não se farão do zero, mas eles se farão a partir de pequenas conquistas. O Estado de São Paulo deve ser o estado mais conservador da federação. Eu já estou no final do meu tempo, né? Estou aqui no final, e o Estado de São Paulo é muito conservador, o município de São Paulo mais ainda. E eles tiveram, o município, a liderança partidária variou, né, pendular nos últimos anos. Então, é uma de esquerda, uma mais à direita, uma centro-esquerda, uma mais à direita. Mas, quando chega essa alternância de poder, tem revelado uma coisa interessante, que quando chega o mesmo grupo, ele encontra alguma coisa que tinha sido deixada. Então, eu acho que isso também é importante para a gente não perder de vista, não perder o olhar histórico, e não achar que quer dizer, sobre que chão nós estamos pisando? Nós estamos pisando sobre esse chão de avanços incrementais que foram conseguidos, foram consolidados. Muita coisa está positivada em norma escrita e tem suas práticas. Pois bem, qual é o fecho e como é que nós podemos, então, terminar essa reflexão unindo as duas pontas? De um lado, a advocacia pública refletindo sobre a sua institucionalidade, e, de outro lado, o processo político do país, lido pela ótica das políticas públicas. Pela ótica das políticas públicas, eu acho que a dimensão mais urgente e mais necessária para a gente refletir é exatamente a política. Como é que se relaciona? Como é que o mundo do direito se relaciona com o mundo da política? Ele se protege dos agravos e das interferências político-partidárias mais imediatas, essas que desvirtuam o sentido da advocacia pública, mas, por outro lado, ele tem também que falar muito de perto com essa dimensão da sociedade, que é um ator político. Como é que ele faz isso? Então, eu dizia da reforma tributária e da reforma política. A reforma política, para mim, é um exemplo de incrementalismo. O que eu tenho lido dos autores de ciência política é que eles acham que o mundo da política ele tem que ser reformado passo a passo, incrementalmente. É uma ilusão a gente achar que vai reconstruir esse edifício. Provavelmente nós vamos fazer o que tem sido feito no Brasil, que é você faz a cada reforma, não sabe onde vai chegar. Por outro lado, a reforma tributária, que eu dizia está em vias de entrar na agenda, essa provavelmente será feita de um salto. Porque o que se vive hoje é uma realidade em que há uma lei que determina que os fornecedores revelem qual é a composição tributária
de um determinado produto, e quando eles fazem isso, vão buscar fazer isso, eles dizem assim, aproximadamente tanta de carga tributária. Foi feito um estudo, há um grupo de São Paulo, da GV de São Paulo, que está fazendo um belíssimo projeto o CECIF, o Centro de Cidadania Tributária, Centro de Cidadania Fiscal, está fazendo um belíssimo projeto, que mostra que é uma matéria em que ou a gente vai para um quadro de lealdade, em que o contribuinte sabe o que ele está recolhendo, em que a própria fazenda sabe o que está sendo recolhido, ou nós vamos continuar vivendo nesse mundo de fantasia que alimenta um grande descrédito no sistema jurídico como um todo. Então, eu penso, professor Alice e colegas, que essa reflexão de políticas públicas deve nos abastecer, não como uma chave de respostas prontas, mas como uma outra abordagem, com uma outra maneira de colocar em conjunto, por exemplo, a questão política e coisas que são muito difíceis da gente trabalhar na nossa prática cotidiana. Mas eu tenho certeza que a advocacia pública sairá fortalecida dessa crise, porque ela tem lideranças e boas ideias que vão saber produzir a advocacia pública 2.0. Esse é meu voto de sucesso nessa manhã de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Maria Paula. Eu vou me segurar aqui para não fazer umas perguntas diante de tantas reflexões e provocações. De imediato, vou passar a palavra para o professor Ulisses Schwartz, que nos proporcionará uma conciliação entre a ampla experiência que ele tem na advocacia pública, então, no front, lidando com problemas que são os nossos problemas aqui do dia a dia, com uma experiência, uma vida acadêmica e de estudos bastante rica também. O professor Ulisses é doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, professor da Escola de Direito de Brasília, do IDP, e da pós-graduação da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, procurador do Estado de Mato Grosso do Sul, presidente da Câmara Técnica do COMPEG, que é o nosso Colégio Nacional de PGEs. Muito obrigada, professor Ulisses, pela participação. A palavra é sua. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, cumprimentar aqui a... Tá bem? Esse aqui está melhor? A doutora Alice Voronov, cumprimentar aqui e agradecer esse convite muito gentil que nos foi feito de estar aqui discutindo o assunto que eu mais gosto de falar, que é sobre nós mesmos. Pensar sobre nós mesmos. Nada aqui de... Não nesse sentido, nem uma neurose nisso, mas nós estamos num momento realmente de profundo questionamento. O doutor Bruno Razan, presidente da PERJ, e que eu quero cumprimentar e agradecer também pelo convite, muito gentil. A doutora Maria Paula, é uma honra conhecê-la, tenho acompanhado o seu trabalho, acompanhado e lido os seus estudos, que são uma contribuição inovadora para esse campo no direito brasileiro, que é sempre, muitas vezes, colocado, a gente fica com muita literatura estrangeira e pouca, assim, muito restrita a produção nacional, né? Doutor Marco também, cumprimento e agradeço. Então, e passamos a conversar sobre advocacia pública e políticas públicas. Claro que eu não vou aqui ter a ousadia de falar muito sobre políticas públicas, eu vou me ater, até que estamos com o maior especialista brasileiro no tema, queria falar sobre advocacia de Estado, ou advocacia pública. Eu queria fazer aqui uma abordagem mais zetética, como diz o professor Tércio, baseado em Theodor Fivek, não? Uma visão mais da sociologia e um pouco de filosofia do direito, para nós pensarmos ou transcendermos esse campo que eu chamo de campo meramente operacional da nossa carreira. Muitas vezes nós ficamos fazendo, somos, desculpe essa expressão, mas fazedores, mas deixamos a esfera de sermos pensadores e pensadores sobre nós mesmos. Eu vou utilizar aqui uma teoria que não é muito amada, mas que tem me inspirado a pensar, que é a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. E há um artigo que foi publicado aqui na nossa Revista Brasileira de Advocacia Pública, é um artigo em que nós indagamos aonde está a advocacia pública.
Quando nós trabalhamos com essa teoria tradicional da tripartição dos poderes, nós vamos perceber que aquilo que a professora Maria Paula já levantou, que é uma configuração meio paradoxal da nossa carreira. Nós estamos no executivo, mas também somos advogados dos poderes do Estado. Então, quando nós olhamos essa configuração da tripartição, essa teoria tradicional, essa configuração tradicional dogmática, que é o ponto de partida de muitas das nossas reflexões, nós não conseguimos ver um detalhe. Quando nós vamos ali para a teoria, os detalhes da questão, quando vamos a Luhmann, ele tem uma obra que me inspira muito, que é A Política da Sociedade, ele faz uma tríade do que seria o sistema político. Então ele foge aqui dessa ideia de tripartição de poderes e reconstrói a partir da sociologia a política como sistema representativo, ou governo, como queiram chamar, administração pública e uma esfera que ele chama de elemento público da política. Esse elemento público são os eleitores, é a opinião pública. Nós vamos entrar agora no debate eleitoral. Esse é o momento do público, onde ele entra no sistema. E aí nós olhamos a advocacia pública, parece que incrustada dentro da administração pública. E aí nos perguntamos, que situação, né? Que posição estranha que nós ocupamos? Nós somos, na verdade, pertencentes ao sistema jurídico. E Luhmann, quando separa a sociedade, quando não é que ele separa a sociedade, ele trabalha com a sociedade assêntrica. Uma sociedade que não tem um centro só, mas sistemas que interagem. Nós olhamos e fazemos a pergunta, onde estamos nós dentro da teoria dos sistemas? Obviamente estamos dentro do sistema jurídico. Utilizamos a racionalidade jurídica, a linguagem jurídica, a comunicação jurídica. E essa seria, de início, a posição em que estão as procuradorias. As procuradorias estão, isso é indiscutível, dentro do sistema político. Mas nós estamos, estruturalmente, incrustados, colocados dentro do quê? Da estrutura da administração pública. E esta posição é que eu digo, ser advogado público é para os fortes. Uma coisa é você ser juiz, uma outra coisa é você estar no Ministério Público, onde você guarda uma certa distância, né? Uma distância sistêmica, onde você utiliza essa semântica que eu não gosto também, que é a semântica do poder, né? Poder judiciário, poder legislativo. Eu gosto de trabalhar com a ideia de função, que é o papel que essas instituições, como diz McCormick, agências institucionais, as instituições que agem dentro da sociedade politicamente. E nós vamos perceber o seguinte, nós estamos naquilo que Luhmann chama de acoplamento estrutural. Nós estamos numa posição muito complicada em termos operacionais e em termos de racionalidade de operações. Nós estamos num acoplamento estrutural entre a política e o direito. É muito interessante o papel do advogado público. O advogado público, ele tenta fazer o quê? Comunicar ao sistema político o direito. E recebe e canaliza para dentro do direito o quê? As irritações políticas. E nós estamos nessa, que eu sempre brinco, e as pessoas riem quando eu falo isso. O procurador, as procuradorias, são a salsicha do cachorro-quente. Se eu pudesse fazer essa brincadeira com os senhores, a salsicha do cachorro-quente. De um lado tem um pedaço do pão, que é a política, e do outro lado tem um pedaço do pão, que é o direito. E nós estamos no meio. E de vez em quando jogam pimenta na gente, mostarda, querem colocar um tempero meio complicado no nosso trabalho. E nós estamos, essa é a posição da advocacia pública, num constante acoplamento estrutural. O que acontece nesse acoplamento estrutural? É uma canalização de estímulos recíprocos entre política e direito. E nós somos essa instituição. Essa é a nossa posição dentro do sistema social. Esta é a nossa função. Fazer este diálogo, dentro do possível, como uma organização da sociedade incumbida de fazer essas canalizações e essa ponte comunicativa de racionalidades que são bem diferentes. A racionalidade da política se baseia no quê? No aspecto eletivo, amigo, inimigo, oposição, situação, ganhar, perder a eleição, conquistar, não conquistar o eleitor. E nós aqui trabalhando com lícito, ilícito, válido, inválido, constitucional, inconstitucional, pode, não pode.
Esse é um outro código que nós temos utilizado muito, pode, não pode, que não é bem o nosso código. E é nessa ponte, nesse estímulo constante que nós estamos aqui de comunicações diferentes, obviamente que nós somos juristas. E lá em Quebec, há uma expressão que a gente podia ter estudado na época da Constituição. Em Quebec, o nosso cargo lá chama juriste de l'État, o jurista do Estado. E a gente trabalha com a ideia que nós somos advogados. Na verdade, nós temos que trabalhar com a perspectiva que nós somos juristas. O jurista, quem é esse jurista? O jurista não é só um operador de instrumentos do direito. Ele é também um pensador do sistema. Ele também é um construtor do sistema jurídico. E esta é a nossa posição. E o que nós temos feito? Por uma falha, talvez, de falta de visão nossa, nós não temos ocupado este espaço funcional, esse espaço social, que é um espaço interdisciplinar. É talvez uma das carreiras jurídicas mais instigantes que possam existir, é a nossa. E nós temos que ocupar esse espaço. Nós trabalhamos, quando trabalhamos com política pública, não trabalhamos só com política. Essa expressão, né, ela é ilusória também, política pública. Na verdade, nós temos dimensões sociológicas, dimensões filosóficas, dimensões que transcendem o aspecto não só também filosófico, mas econômico. E é aí que nós estamos perdendo talvez um pouco da noção do nosso papel. De nos colocarmos dentro desse acoplamento estrutural e canalizarmos como magistrados públicos, isso que nós somos. Nós somos magistrados públicos. Nós não somos advogados somente. Somos magistrados públicos incumbidos de um papel social que a gente ainda não descobriu. Estamos descobrindo. A crise é isso. Eu estou lendo um livro, chama 12 Regras para a Vida, Jordan Peterson. É um tipo meio autoajuda, mas é um livro interessante. E ele trabalha sempre com a ideia que ele fala assim, o bom mesmo é viver entre a ordem e o caos. Esse é o melhor lugar de se viver. E é isso que está acontecendo com as nossas carreiras. Nós estamos vivendo aqui tentando estabelecer ordem ou criar alguma ordem no caos. Mas o caos, ele sempre vem, ele sempre volta e cobra o seu preço, que é um momento heurístico, é um momento da descoberta. E nós estamos, como advocacia pública, no momento da descoberta do nosso papel. Eu tenho visto na Câmara Técnica o papel que nós estamos exercendo de um trabalho conjunto de 27 procuradorias trabalhando, sentados numa mesa todo mês. Sexta-feira temos uma reunião. E nós trabalhamos juntos os temas comuns. Quando nós chegamos hoje no Supremo Tribunal Federal, não é o Rio de Janeiro, não é São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco. É a federação. É um grande corpo de advogados. E sabe o que está acontecendo? Muitas vezes algum Estado tenta ingressar como amicus curiae num processo sozinho. O ministro Marco Aurélio manda devolver a petição e falou assim, não, eu não quero um, eu quero todos vocês. Eu quero vocês, todos aqui. É muito interessante quando vamos despachar, por exemplo, com o ministro, eu não vou agora ter que conversar com o ministro Barroso, o ministro Barroso sempre ele olha a petição, cadê o Rio? É interessante isso, aqui uma homenagem ao ministro Barroso. E como vamos falar com o ministro Alexandre de Moraes, ele sempre faz uma pergunta, São Paulo está aí? Entendeu? Então, veja como essa estratégia de mostrarmos que nós estamos coesos, que nós estamos trabalhando em prol de um sentido comum, social. Uma questão que eu vou voltar aqui em Luhmann, e Luhmann faz uma ironia, e o Luhmann talvez é mal compreendido porque ele é um grande irônico. Ele diz assim, olha, essa discussão das fontes do direito é uma coisa que assim, muito interessante, mas, na verdade, o que acontece? Nós escondemos um paradoxo com a fonte do direito. A fonte do direito, ele diz, é a própria sociedade. Então, nessa busca da fonte do direito, nós estamos voltando para onde? Para a base. Estamos voltando para essa realidade que bate à nossa porta, de um país pobre, de um país de excluídos, e que são dependentes de uma atuação do Estado, e de um Estado que vive uma crise econômica, uma crise financeira muito séria.
Mas se nós olharmos como advocacia pública e ficarmos nessa postura defensiva, que a professora Maria Paula colocou de uma forma brilhante, nós ficamos sempre no código, pode, não pode. Ah, não pode. É inconstitucional, é ilegal, dá o parecer, e eu vou para minha casa tranquilo, porque o Tribunal de Contas não vai me incomodar, o Ministério Público não vai entrar com ação de improbidade. E nós adotamos, sabe o quê? Uma postura. Lacan, ele trabalha um conceito, eu gosto muito desses pensadores meio heterodoxos, mas Lacan ele diz o seguinte, tem uma figura que chama o grande outro. Sabe qual que é o nosso grande outro? O que é o grande outro? Tem o outro que somos nós aqui. Somos os outros. O Ministério Público é o nosso outro, o Judiciário é o nosso outro. Mas a gente acaba criando uma figura que somos nós mesmos, os nossos medos, os nossos receios, as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, nós criamos o grande outro. O grande outro são os órgãos de controle. Ah, não, eu vou dar o meu parecer porque agora aqui o órgão de controle vai me pegar. Ele é como se fosse o bicho-papão. Né? O grande outro é esse bicho-papão que nós criamos. E sabe o que isso tem gerado na nossa carreira? Uma dificuldade de nós ocuparmos este papel que é nosso, de juristas do Estado, de irmos e criarmos. Eu vou contar uma coisa interessante, duas experiências importantes da Câmara Técnica. Uma delas foi o dia que fomos despachar com o ministro, eu não sei se eu falo o nome do ministro, mas fomos despachar com o ministro do STF, e foi muito interessante, porque o tema é homeschooling. Algumas pessoas aqui no sul do Brasil estão querendo dar aula para o filho em casa e querem que o Estado, nós, reconheçamos esse ensino, um ensino que a gente não controla. Fomos conversar com o ministro e o ministro foi muito irônico no início da audiência. Os senhores vieram aqui falar que é ilegal, é? Os senhores vieram falar aqui que é inconstitucional, é? Aí o nosso colega do Rio Grande do Sul fala assim, não, ministro, nós viemos discutir aqui a sociedade que nós estamos construindo. A discussão nossa aqui é que sociedade que nós queremos. Essa experiência do homeschooling nos Estados Unidos foi positiva, foi negativa? Será que nós não estamos criando núcleos de fundamentalismo no Brasil ao admitir que os pais ensinem para os filhos em casa que só existe criacionismo? Será que nós temos o direito de não permitir que a criança conheça e escolha como ser racional e livre o que ela vai acreditar? É isso. E o ministro falou assim, vocês vieram na hora certa. Eu já estava com o voto pronto. Sabe o que foi? Nós crescemos ali. E lá falar, oh, não pode, constitucional, ilegal. Fomos levar uma dimensão sociológica, filosófica da questão. Como amicus curiae. O que é um amicus curiae, gente? É aquele amigo da corte que contribui com o debate. Nós estamos aqui para contribuir com o debate público. Nós não estamos aqui para mostrar só a visão do Estado como organização, mas mostrar que a advocacia pública também é um porta-voz do quê? Da fonte básica do direito, que é a própria sociedade. Nós estamos trabalhando com um elemento que é a sociedade. A nossa função, quem nos remunera, e nós vivemos em função da sociedade. Uma outra situação muito interessante, que agora me fugiu, eu anotei tanta coisa, que é isso que dá, ficar anotando muita coisa, né? Não confiar na memória. Eu quero, ele sabia que eu ia me perder. Veja só uma outra questão interessante que nós estamos assistindo no Supremo Tribunal Federal, que é um momento, o que eu chamo de custo de oportunidade, né? Opportunity cost, lá da análise econômica do direito, o custo de oportunidade, que é essa crise que nós estamos vivendo. Nós vamos afundar com ela ou vamos usar isso como um momento que eu chamo de heurístico da descoberta? Nós estamos tendo uma discussão na ADC 17 no Supremo, o ministro Fachin, o relator, que é a questão da política educacional, que é a idade mínima para a criança entrar no ensino fundamental. Então, está fixado em 6 anos, desde que a criança complete essa idade até 31 de março. É essa a discussão. Começamos a ver, desculpe aqui, com todas as vênias, com todo o respeito ao Supremo Tribunal Federal, mas nós vemos umas posturas ativistas, que são posturas ativistas que não trabalham com uma que eu chamo de racionalidade muito sistêmica. Então, o que acontece? Chegaram e falaram, não, mas não pode. A criancinha tem direito de entrar com 3, com 4, com 5, mas
tira o critério objetivo, diz que o critério objetivo não vale. Como que funciona um sistema que não tem critérios objetivos? Como funciona o sistema? O ministro Barroso perde vista e vem com um voto que eu considero aqui, não é porque eu estou aqui na Procuradoria do Rio, e nem fazendo nenhuma política de boa vizinhança com o ministro Barroso, eu tenho uma admiração pessoal por ele, independente disso. Ele vem com um voto brilhante, trazendo uma doutrina para o Supremo, que é a doutrina das capacidades institucionais. Ele diz o seguinte, e ele foi bastante direto: quem aqui no Supremo é pedagogo? Nós somos formados em pedagogia? Alguém aqui é psicólogo infantil? Como nós, que somos judiciário, vamos nos substituir a instituições que são criadas dentro da sociedade, que têm conhecimento técnico especializado para resolver isso? E se nós tirarmos o critério objetivo, qual é o critério que vai ser? E ele fala, nós temos que adotar uma postura anti-ativista. Estamos... Mas eu vou dizer uma coisa aqui entre nós, né? Entre nós, o YouTube. Sabe o que acontece? Transmissão ao vivo. O que acontece? O nosso querido ministro Barroso já foi nosso colega. E ele sabe como é que as coisas funcionam. Essa visão que nós temos de advocacia pública é uma visão que só quem está no acoplamento estrutural entre política e direito é que conhece. As pessoas criticam de fora e olham as coisas através de teorias que são verdadeiras fugas da realidade ou fugas da fantasia. Mas nós aqui conhecemos a massa bruta. Mas qual é o nosso papel? Dizer não? Não. O nosso papel é o de criar alternativas. É de participar, inclusive, nas fases de formulação, não só como juristas, mas pegar muitas vezes a opção política que nos vem e dizermos, olha, deste jeito aqui vai dar problema. Mas podemos fazer de outro jeito. Por que nós não fazemos, dentro das procuradorias, audiências públicas? Por que a advocacia pública ainda não descobriu isso? As nossas instituições chamarmos os especialistas e construirmos um conhecimento, uma massa crítica, construída intersistemicamente. Agora eu vou falar, Ulisses, isso é tudo devaneio, né? Como que a gente faz isso? A gente tem dificuldade, tem um monte de processo. Nós temos que parar de ser batedores de carimbo de processo. Temos que parar com isso. Hoje eu olho para aqueles AGRGzinho, que eu já sei que é repetitivo, eu olho aquilo, desculpe dizer isso, até com certo desprezo a certas horas. Porque eu falo, puxa vida, o tempo que eu podia estar pensando, que eu podia estar criando, conversando com o administrador público. Essa é uma outra questão interessante. Lá no Mato Grosso do Sul, nós tivemos agora, eu não sei como vocês estão fazendo isso, mas cada secretaria tem um corpo de procuradores dentro da secretaria. Nós temos procuradores que estão na educação, que estão estudando psicologia da educação, estudando tudo aquilo, e estão conhecendo não só a legislação, mas estão aprendendo a conversar com o gestor público. Nós temos que aprender a linguagem da administração, a linguagem política. Essa carreira nossa é linda, a nossa carreira é impressionante. Eu estava desanimado, eu quase pedi exoneração, porque eu não aguentava mais fazer a mesma coisa. Chegar em casa e olhar, o que eu fiz hoje? Nada, papel. Agora nem papel, né? Agora são impulsos eletrônicos. E eu chego em casa e falo, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? E aí eu comecei a pensar a advocacia pública por meio da sociologia, da filosofia. E sabe o que está acontecendo na Câmara Técnica? Quer ver uma coisa heterodoxa? Nós temos dois repetitivos, dois processos, que são ações penais na área do crime contra a ordem tributária. São os devedores contumazes. A colega de Santa Catarina chegou, Ulisses, vamos ingressar como amicus curiae? Prestem atenção, é um caso penal onde tem o Ministério Público como órgão de acusação em Santa Catarina e um contribuinte. Todo mundo olhou e falou assim, não, nós não podemos entrar nisso, é penal, a gente não atua na área penal. E eu sempre sou muito irônico, talvez tenha aprendido isso com o Luma. Ele diz assim, num tribunal heterodoxo, por que eu vou ser ortodoxo? Sejamos heterodoxos, vamos criar. Sabe o que aconteceu? Estamos admitidos como amicus curiae. Estamos despachando com os ministros, não para discutir a parte penal,
mas para levar as informações, como amigo da corte, das informações das estruturas tributárias. Que muitas vezes o ministro que está na área penal não está trabalhando com tributário. Ele não tem uma experiência diária com tributário. E nós tivemos que refutar uma tese de um dos julgadores que dizia assim, os procuradores estão vindo aqui para achar mais um meio de facilitar o trabalho deles. Vão usar o direito penal para cobrar tributo. E nós fomos mostrar que não, que o tributo é da sociedade. Primeiro, essa ideia de que o tributo é um roubo estatal, um furto estatal, nós vamos mostrar e mostrar o outro lado. E sabe o que nós estamos vivendo? Um grave problema, eu já vou daqui a pouco concluir. Eu quero só dizer uma coisa, nós estamos vivendo um grave problema. No campo das políticas públicas, o judiciário nos condena nós, o Estado, a fazer política pública da Suécia. Padrão Suécia. Do outro lado, vão tirando a arrecadação tributária, o Estado não pode cobrar, o Estado não pode... E há, realmente, vamos reconhecer uma deficiência estrutural do direito tributário, não do direito teórico tributário brasileiro, mas da realidade tributária brasileira. Que nós precisamos rever. Sabe de onde tem que começar isso? Das procuradorias. Vamos fazer seminários, vamos estudar, vamos levar, formar uma massa crítica para levar e trazer o quê? Um estímulo para a sociedade. E é essa advocacia pública que eu quero fazer parte. É essa advocacia pública criativa, proativa e que participa. Nós tivemos uma experiência agora em Brasília, olha que experiência interessante. Vocês lembram que caiu um viaduto em Brasília, né? Todo mundo viu essa história. Eu acompanhei de perto, a minha mulher é a Procuradora-Geral do Distrito Federal, a doutora Paola, e virou uma celeuma aquele negócio. Ela caiu, graças ao bom Deus, não tinha ninguém passando por baixo naquele momento. Mas é um milagre isso. Ninguém teve um arranhão, mas tinha uns carros ali, embaixo, os veículos. O que a Procuradoria fez? Chamou os interessados, negociou, fizeram um acordo, uma conciliação, a indenização saiu por R$62 mil. R$62 mil. E sabe o que aconteceu? Todos saíram felizes. Saíram de lá, e eu teve uma cena que depois a minha mulher veio me contar. As pessoas falaram assim, doutora, muito obrigado. E ela falou assim, você não tem que me agradecer. Você não tem que me agradecer. Eu estou fazendo o papel de um jurista do Estado. De reconhecer direitos, de esperar judicializar. Isso é uma coisa interessante, porque nós também contribuímos para a judicialização, no sentido de o ativismo judicial se alimenta, talvez um pouco da maneira como nós operamos o direito. O direito, ele precisa funcionar só no tribunal? Será que nós não podemos ocupar um espaço dentro do sistema jurídico, canalizando no acoplamento estrutural, fazendo essa comunicação entre a política e o direito? Mas é claro que nós vamos falar sobre o direito, a nossa linguagem é a linguagem do direito. Mas nesse acoplamento estrutural, nós vamos reformular as categorias dogmáticas do direito administrativo, do direito tributário. Vocês vão falar assim, Ulisses, fácil isso, não é bonito o que você está falando? Eu sei que parece muito fácil o meu discurso, ele não é fácil e eu tenho consciência dos desafios. E vou dizer uma coisa para vocês. Vamos à luta na nossa carreira. A nossa carreira, ela tem um papel. Eu vou falar só uma observação, fazer mais uma observação aqui. Não sei se vocês perceberam uma coisa na paralisação dos caminhoneiros. Um silêncio do Ministério Público. Silêncio eloquente. Quem é que foi fazer isso, que foi mexer com isso? As Procuradorias Gerais dos Estados, que foram se preocupar de achar instrumentos jurídicos, processuais, para desobstruir as rodovias. A Advocacia Geral da União, doutora Grace Maria Mendonça, está lá fazendo o quê? Executando as multas, colocando o pessoal para fotografar, aqueles grupos que estavam fazendo um verdadeiro lockout, ou, sei lá, street lock, vou fazer uma brincadeira, road lock. E é isso. A advocacia pública, ela está se
despertando. E isso é importante, o que a professora Maria Paula falou. A crise institucional do Ministério Público é grande. Sabe o que é? Kramer versus Kramer. Lá, em vários lugares, nós estamos vendo uma briga interna, disputas internas dentro do Ministério Público, que estão minando a capacidade de atuação institucional. Eu sei que estão gravando isso, e eu digo isso para quem quiser ouvir, eu não tenho medo de dizer isso. Não tenho medo de dizer isso. A gente tem que perder medo de falar certas coisas no Brasil. O Brasil também está vivendo esse momento porque nós estamos ficando quietos. E é aquele paradoxo, né, do Popper. Karl Popper dizia o paradoxo da intolerância. Qual que é o paradoxo da intolerância? Quando você tolera o intolerante, a intolerância ganha. Porque você vai tolerando o intolerante, vai tolerando. Daqui a pouco o intolerante não vai tolerar a sua tolerância, ele é intolerante. Então esse paradoxo é muito interessante nós pensarmos que nós estamos dentro de um grande paradoxo. O paradoxo da advocacia pública que está dentro do executivo, mas que não é executivo. Nós somos uma instituição autônoma. Apesar da Constituição não dizer isso, não temos isso formalizado, eu não estou falando de autonomia do procurador. Estou falando de autonomia institucional, que é uma outra coisa que eu queria dizer para os senhores aqui, para terminar, em termos de política pública. Essa ideia de que nós estamos dentro da administração e dentro da procuradoria trabalhando sozinhos, esqueçam isso, não existe, isso é uma ilusão. Nós trabalhamos como um corpo de advogados, um corpo de juristas. Nós temos que também nos unir e criar mecanismos internos nas procuradorias, de debate, de conversa, de diálogos institucionais. Nós temos que estar aqui do lado da ANAP, que tem também feito, as nossas associações, que tem promovido. Este evento já é também parte desse despertar da advocacia pública. Não tenhamos medo de estar onde estamos. Estamos dentro de um paradoxo. E sabe o que acontece quando você tenta sair do paradoxo? Você vai cair mais adiante em outro. É de paradoxo em paradoxo, de descobertas em descobertas, é que nós vamos construir a advocacia pública brasileira, uma advocacia pública que vai exercer um papel de canalização, de transformação da política pelo direito e a direito pela política. Nós temos que fazer isso, o país espera por isso. Sejamos juristas dos estados. Eu já sou mais velho, estou há 25 anos na Procuradoria. Daqui a pouco, daqui uns aninhos, eu já estou com tempo para me aposentar, mas eu não pretendo me aposentar tão cedo. Porque eu acho que nós estamos lançando uma semente hoje na advocacia pública, que nós estamos começando a ver ela florescer. E é engraçado que nós estamos lançando, talvez sem parar para pensar e refletir sobre o que nós estamos fazendo. É o agir sistêmico. Tudo é um grande sistema. A natureza é um sistema, a procuradoria é um sistema, a sociedade é um sistema. As políticas públicas são sistemas, são intersistêmicas. As políticas públicas só funcionam, só criam um subsistema quando há uma interação entre sistemas. Economia, política. E estamos mudando também no Brasil essa dicotomia esquisita que nós temos aqui, que é público e privado. É uma coisa assim que parece que tem um muro de Berlim, separando o público e o privado. Nós vamos ter que nos aventurar nessa interação entre o público e o privado para construir coisas novas. E aí sim, nós também temos um papel de controle. Não é que nós somos controladores, já tem controle demais no Brasil. E há um paradoxo no Brasil interessante, né? Temos tanto controle e tanta corrupção. Esse é um paradoxo que eu acho muito interessante. Talvez precisemos pensar o nosso país, inclusive, nos mecanismos de controle que controlam a forma, mas não se preocupam com a substância das coisas. É aqui na substância que está a realidade, é na substância que estão as pessoas, é que é aí que tem gente, e é aí que estamos nós. Então, essa era a reflexão que eu queria compartilhar, não falei quase nada de política pública, eu nem seria essa ousadia, mas eu gostaria de fazer essa provocação, porque eu ando muito incomodado e tomei uma postura na minha vida, não vou ficar calado mais, e não vou ficar parado mais. Vamos juntos, colegas. Essa carreira nossa é uma carreira em construção. E nós somos os artífices que estão construindo essa carreira. E sabe o que acontece? Eu lembro de Heidegger,
Você está num Dasein. O Dasein é um ser no tempo. Esse é o tempo que o destino te reservou. Um tempo cheio de confusão, cheio de paradoxos, cheio de Trumps, de outras figuras que eu não vou falar, mas um monte de figuras complicadas, o Putin na Rússia, o camarada na Coreia do Norte, guerra na Síria. Esse é o nosso tempo. Não adianta chorar e reclamar e nem ficar sentado olhando a telinha passando e o filme passando. Você é um ator, você é um ser no tempo, e é nesse tempo que nós estamos, e é nesse tempo que nós temos que construir a nossa advocacia pública. Obrigado. Muito obrigada. São os tempos da pós-modernidade, né? Pós-modernidade em que, já vou trocar aqui a mesa para a gente prosseguir, não vou fazer perguntas, porque a gente, diante do adiantado da hora, mas as reflexões foram muito produtivas, né? Na linha do que os professores falaram, a gente vive momentos de supervalorização do controle, em que a advocacia pública se vê diante de uma crise de identidade, porque ela precisa dar conta, de prestar contas, e se esquece do fazer, do processo, do construir. A gente vive num mundo em que se dissocia a política do direito, pelo menos a política ruim, ou a política corrupta, mal vista, se esquece que a política é democracia também. E aí a advocacia pública, de novo, está numa crise de identidade porque ela precisa se aproximar do direito para ela ser reconhecida, para ser aplaudida, e deixa de lado a política. E aí acho que um dos grandes desafios é como resgatar essa conexão entre o direito e a política, mais ainda, diante de tempos que nos demandam tanto por conta de novas tecnologias, de dinamismos, de mudanças de percepções, de internet, e é disso que vai tratar o próximo painel. Agradeço demais, espero que todos possam estar para aproveitarmos o próximo. Obrigada, gente.